Olá, caros alunos, caras alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui no pós-prova TJ São Paulo, prova do dia 28 de maio, para fazer a correção das questões de atualidades. Eu sou o professor Armando, professor de História e Atualidades da Central de Concursos, e vou ajudar vocês aqui no entendimento dessas questões. Bom, o que a gente pode falar dessa prova? Da questão 65 à questão 68, né? Foram quatro questões de atualidades, como previsto, e a VUNESP, no seu edital, ela colocou questões de atualidades, economia, política, sociedade e cultura, a partir do segundo semestre de 2022, né? Então, desde julho de 2022 até pelo menos abril de 2023. No entanto, as quatro questões que a VUNESP colocou está nos 15 primeiros dias de maio deste ano. Maio não, de março desse ano, tá? E centralizou tudo no mês de março. As quatro ocorrências, os quatro acontecimentos, perfeito, tranquilo, dentro da proposta do edital, mas ficaram concentradas todas aí no mês de março de 2023. Uma pisadinha de bola da VUNESP, porque ela colocou um edital muito amplo para o aluno estudar, pesquisar, procurar saber, e restringiu muito na sua prova, né? Aos primeiros 15 dias de março, mais especificamente entre o dia 10, entre o dia 5 e o dia 15 de março. Mas vamos lá. São duas questões internacionais, né, ocorrências internacionais. Uma falando sobre o acontecimento na França, as manifestações na França. Outra falando sobre uma ocorrência nos Estados Unidos, né, falência de um banco, Silicon Valley Bank, lá no Vale do Silicone, né, Vale do Silício. Então, a primeira da França está ligado transitando entre política e sociedade, muito mais sociedade. Essa ocorrência nos Estados Unidos é na área econômica, então está perfeito. A questão 67 e 68 já diz respeito a ocorrências aqui no Brasil. São duas questões, tá, nacionais, de fatos nacionais, e concentrados na questão social. A primeira é de uma manifestação, de uma organização criminosa lá no Rio Grande do Norte, né, que a gente vai ver aí daqui a pouco. A questão ali está transitando entre sociedade e segurança. E a segunda é uma manifestação de alunos aqui em São Paulo em função do novo ensino médio, que está ali transitando entre sociedade e área de educação, tá? Então, três questões na área de sociedade, uma na França, duas no Brasil, e uma questão na área de economia. Não caiu praticamente nada. Bom, na França ainda você pode falar que caiu política, né? Mas muito pouco política, cultura não caiu nada, tá? E assim foi a prova da VUNESP. Vamos ver? Vamos fazer cada uma das questões, então? Vamos analisar cada uma delas. Vamos lá para a questão 65, tá? Eu vou ler para vocês. E ela diz assim: milhares de sacos de lixo acumularam pelas ruas de Paris, na França, onde 5.400 toneladas de resíduos não foram recolhidas devido à greve dos garis. As greves contínuas pelo país, iniciadas na semana passada, não são apenas no serviço de coleta de lixo. Elas afetam outros setores da economia, como o fornecimento de combustíveis e refinarias francesas, tá? E o transporte ferroviário. Muito bem. E aí a pergunta: a revolta dos trabalhadores franceses se deve? Essa revolta de trabalhadores, veja que a VUNESP pegou um texto falando dos garis, amplamente falando dos garis, do lixo, dos garis parados,
E no finalzinho ela coloca que o setor de refinarias, distribuição de petróleo e de combustíveis, né? E o serviço ferroviário também pararam. Mas ela dá muita ênfase aos garis. Se você for ler as alternativas, tem umas 4 alternativas falando de garis aí. E só uma, que é a correta, falando do que de fato gerou as manifestações. Então, o aluno que não tinha contato com o assunto, a aluna que não tinha contato com o assunto, falou, pode pensar, bom, essa daqui que está falando de. Tem 4 falando de greves de garis, se remetendo aos garis e tal, e só tem uma que não fala, então não é essa. E era justamente essa, tá? Uma pegadinha da VUNESP para quem não teve contato com o assunto do que estava acontecendo em Paris. E o que estava acontecendo não em Paris, mas na França, no mês de março? Uma manifestação de trabalhadores contra a proposta do governo de Emmanuel Macron, de ampliar o tempo de contribuição para aposentadorias. Tá? O Emmanuel Macron, a partir de 2030, ele quer ampliar o tempo de contribuição de 62 para 64 anos. Tá? E quem quiser se aposentar integralmente, vai ter que, já a partir de. A proposta era 2027, como eu posso dizer, contribuir em vez de 43 anos, acho que em vez de 43 para 44 anos, tá? De contribuição. É que isso, você fala, pô, só 2 anos, só 1 ano a mais. É que se você pegar aí as várias categorias de trabalhadores, isso vai oscilando, tá? Por isso as manifestações. E o presidente, Emmanuel Macron, ele consegue aprovar esse projeto usando um dispositivo constitucional que não dá a ele a obrigatoriedade de esperar o resultado da Assembleia Nacional lá da França. O que a gente chama aqui de Câmara dos Deputados Federais, lá Assembleia Nacional. O dispositivo que tem na Constituição francesa, ela fala que o presidente, nesse caso, pode sim dar uma canetada e aprovar o projeto. E depois a Câmara Nacional acabou aprovando. Então, o texto está tratando de uma greve não só dos garis, mas um amplo setor da economia e da sociedade francesa, descontentes com a nova proposta de aposentadoria feita pelo presidente francês. Ok? Vamos ler cada uma das alternativas? Vamos lá? Deixa eu aqui pegar aqui a primeira alternativa. Primeira alternativa. A tentativa do presidente, vamos voltar à pergunta, a revolta dos trabalhadores franceses se deve à tentativa do presidente Emmanuel Macron de tramitar na Assembleia Nacional um projeto de lei que retira dos coletores o direito de receberem salário em insalubridade. Então, não é isso, tá? Não é isso. B. A tramitação de projeto de lei na Assembleia Nacional que pretende privatizar os serviços de coleta de lixo da cidade de Paris. Pois é, então você viu, A e B estão falando sobre os garis, que a boa parte do texto fala. Isso aqui induz o aluno que não tem contato com a pauta, aí, com o tema, a achar que é alguma coisa referente aos garis. C. A redução do número de trabalhadores da coleta de lixo causada pela substituição dos aposentados por máquinas de varrição. Vamos combinar que aqui você vai perceber, você vai falar, essa não é mesmo. Tá? Essa daqui é aquela que você tira e aumenta a sua chance de acerto caso você tivesse que chutar. Porque substituir aposentado por máquina de varrição, o aposentado está aposentado, ele não trabalha mais, não é mais trabalhador ativo, está aposentado. Então não tem nada a ver, tá bom? Vamos lá. D.
ao decreto presidencial que retira dos trabalhadores de coleta de lixo de todo o país o direito à gratuidade no transporte público. Então, mais uma falando de trabalhadores de coleta de lixo. Então, são 4 falando. Você vai falar, pô, é uma das 4. Mas, na verdade, não é nenhuma das 4. Nos restou aí, vamos lá? Ao projeto de lei apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, que, entre outras providências, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. Então tá aí. É essa a alternativa correta, portanto, alternativa E. Para quem teve contato com o assunto, foi tranquilo, não foi difícil, foi fácil. Para quem não teve contato com o assunto, né, ficou um pouquinho mais difícil. Vamos lá para a questão número 66 agora. Vamos mudar aqui a nossa tela. Questão 66. Aí está ela. Vamos ver o que ela diz. A quebra do Silicon Valley Bank, banco californiano das startups, resultou em perdas de mais de 100 bilhões de dólares em valor para a instituição nos Estados Unidos na última semana, se tornando a segunda maior falência bancária desde a crise financeira de 2008, que eclodiu com o Lehman Brothers. Bom, olha aí, ó, março de 2023, tá? A respeito do Banco Americano, é correto afirmar que, vamos lembrar um pouquinho, no mês de março você teve alguns probleminhas no setor bancário dos Estados Unidos. O que aconteceu por lá? Você teve esse banco, Silicon Valley Bank, que financia empresas de startups, financia empresas de novas tecnologias, não financia tecnologias, mas financia algumas empresas que não conseguem dinheiro com bancos de grande porte. Tá? Então, essas empresas de novas tecnologias, essas startups, esses novos empreendimentos digitais, tá? Eles precisam de grana e grandes bancos não correm risco. O Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, emprestava dinheiro. E acabou se dando mal, acabou quebrando no mês de março. Chamou a atenção do setor bancário nos Estados Unidos? Muito. No mundo? Bastante. Tá? Mas ficou restrito aos Estados Unidos. É um acontecimento regional e isolado. Regional dentro do país e isolado ao país. Não teve assim grandes repercussões como foi em 2008, como foi em 1929, tá? Não foi aquele auê. É verdade que bolsas de valores oscilaram, o dólar oscilou, você tem uma agitação no mercado financeiro. Qualquer coisa que se fala para o mercado financeiro é sensível, tá? Mas ficou restrito aos Estados Unidos, tá? Não teve uma repercussão negativa maior, e alguns correntistas de alguns bancos dos Estados Unidos foram até os bancos e tirar seu dinheiro, com medo do que pudesse acontecer. Mas nada muito assim chamativo. Algumas fotos de jornais, né, para quem teve contato com a pauta, com a matéria, com o assunto. Algumas matérias de jornais até comentaram aí, mostraram foto de filas de pessoas indo tirar dinheiro, mas não foi aquele desespero que se esperava, que se achou que fosse acontecer, enfim, tá? E então não teve essa repercussão tão grande assim. Vamos lá fazer então as alternativas, vamos ver qual pode ser. Repetindo de novo a pergunta, a respeito do Banco Americano, é correto afirmar que o colapso do SVB, Silicon Valley Bank, é indicativo de uma crise financeira mais séria nos Estados Unidos
e em outros países, incluindo o Brasil. Não. O mundo passa por uma crise? Passa por uma crise. Tá? O mundo passa por uma crise. E qual é a crise? Você tem aí pós-pandemia e guerra na Ucrânia. Tá bom? No caso do Brasil, pós-pandemia, guerra na Ucrânia. Em 2021, nós tivemos uma crise hídrica. No caso do Reino Unido, pós-pandemia, guerra na Ucrânia e o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Está trazendo danos para essas economias. O PIB mundial deu uma diminuída. A inflação cresceu em vários países, tá? Mas, sobretudo, por conta da retomada da produção e do consumo pós-pandemia, em linhas como posso dizer assim, de forma não alinhada, tá? A produção não está acompanhando a demanda, a inflação sobe, isso está acontecendo no mundo, tá? Sobe a inflação, sobem as taxas de juros para combater a inflação, aumenta a taxa de juros, você não tem investimento porque ficou caro pedir dinheiro emprestado, então o país também não cresce, você tem um comprometimento de PIBs, né? Então é isso que está acontecendo em todo mundo. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos não respingou com tanta força mundo afora, ok? Você teve ali o Credit Suisse, o banco Credit Suisse, ele não quebrou, ele apenas teve uma queda no valor das suas ações no mês de março, que foi de 24%, tá? Coisa que eu não sei se já recuperou, mas vinha recuperando, ok? Vamos lá, então a A não é, vamos na B. A despeito de ser um banco regional, o Silicon Valley Bank trabalha com grandes somas por ser uma instituição especializada no financiamento de novas tecnologias. Não financia novas tecnologias. Aqui está a armadilha. Isso aqui é uma armadilha. Tá? Não financia novas tecnologias. Financia empresas de novas tecnologias. Tá? O banco não está, ele procura saber qual é a nova tecnologia, ver se é viável emprestar dinheiro e empresta. Tá? Mas ele não está investindo na nova tecnologia diretamente, em empresas de nova tecnologia. Vamos lá. C. O Silicon Valley Bank tem uma filial em território brasileiro, o que já está errado, desde 2007, e a sua falência prejudicará as empresas de inovação que têm altas somas depositadas no banco. Tá, essa não é, né? Se trata de uma instituição bancária especializada em atender startups que encontravam dificuldade em obter crédito de grandes bancos. Essa é a alternativa correta, a alternativa D. Tá bom? Não é muito fácil, mas também não está tão difícil. O FDIC, órgão que tem a mesma função do Fundo Garantidor de Crédito brasileiro, teme que haja uma corrida dos depositantes aos outros bancos para retirar aplicações, causando transtornos ao sistema financeiro do país, né, americano. Muito bem. Então tá aí. Alternativa D é a correta, a alternativa E também está errada. E por que a E está errada? Porque não causou esse dano enorme assim como se esperou. Tá? Pessoas foram tirar dinheiro do banco, mas não foi assim algo que causou desespero. Rapidamente o governo norte-americano reagiu, né? Garantiu aos correntistas, fiquem calmos, não é algo tão grave, é um banco que atende só startups, fiquem em paz, não precisam tirar dinheiro do banco. E assim foi. Bom, muito bem. É uma questão relativamente fácil, as alternativas um pouco complicadinhas, mas uma questão relativamente fácil, tá? E que abrange aí a área de economia, apontada aí no edital do TJ, da VUNESP. Vamos para a questão número 67 agora. Tá ela aí, uma questão mais simples, né?
Uma questão assim, que apesar de ser simples, nem todo mundo sabia. Tá bom? Nem todo mundo sabia. Mas vamos lá. É, pelo segundo dia, pelo segundo dia seguido, criminosos realizaram ataques em cidades do interior do estado. Ao menos 6 municípios registraram cenas de violência na quarta-feira, dia 15/3. Segundo o levantamento do portal G1, e o total chega a 24 cidades desde que as ações criminosas começaram na madrugada de terça-feira, dia 14 de março, dia 14/3. O governo do estado afirmou que havia sido alertado sobre a possibilidade de ataques e que tomou medidas preventivas. Mas isso não impediu tiros, incêndios em prédios públicos, comerciais e veículos. Foram presos 30 pessoas até agora. Uma pessoa morreu em confronto com a polícia e 2 ficaram feridas, tá, nos ataques. Também foram apreendidas armas, munições, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e drogas. Está lá também, disponível no BBC, na BBC. Esses fatos ocorreram em que estados? Nós temos aqui 5 estados do Nordeste. Pô, então você já sabe, ocorreu em algum estado do Nordeste. O que ultimamente eu ouvi falar do estado do Nordeste? Né? Você ouviu falar um pouco de corrupção lá em Fortaleza, mas ataques criminosos, Sergipe, não, Ceará, não, Paraíba, não, Pernambuco também não. O que nos resta é o Rio Grande do Norte. Portanto, a alternativa E, ok? O que aconteceu no Rio Grande do Norte? O governo do Rio Grande do Norte andou fazendo mudando alguns presos de penitenciária, indo para a penitenciária de segurança máxima, tal. E isso provocou a reação das organizações criminosas, que nem todos os jornais citam o nome, tá? E essas organizações criminosas reagiram com incêndios a carros, ônibus, caminhão de lixo, tiros contra prédios públicos, comerciais, residências, e não só na capital, Natal, mas também no interior do estado. Tá? Aterrorizando a população do estado em cidades que nem estavam acostumados, né, com esse ambiente de violência, com esse ambiente mais agitado, assim, né? Com explosões, tiros, incêndios, tal. E isso alertou muito a população do estado do Rio Grande do Norte, causou ali muito medo no mês de março. Tropas da Força de Segurança Nacional foram enviadas para lá. Ficou aí praticamente uns 15 dias comentando a notícia, tá? Mas tudo mais ou menos controlado já no dia de hoje, ok? Muito bem. Então a violência ela acabou pegando lá no Rio Grande do Norte e a VUNESP lembrou disso e colocou: aqui a gente transita entre a área de sociedade e segurança, ok? Uma questão que quem teve contato com o assunto não era uma questão difícil, tá? Era só de saber qual era o estado, então não tinha assim grandes dificuldades. Vamos para a questão número 68, a nossa última questão da prova. Muito bem, vamos lá. Questão 68. Com cartazes, estudantes realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 15, um ato pela revogação do novo ensino médio. O protesto iniciou por volta das 9 horas no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e às 10 horas desceram para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Depois, os estudantes seguiram destino para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O novo ensino médio, previsto numa lei aprovada em 2017 e sancionada naquele ano pelo presidente Michel Temer, tá? Começou a ser implementado em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas, mas só se tornou obrigatório a partir deste ano de 2023. Bom, então você tem uma nova proposta da educação,
na área da educação para o ensino médio. Não inclui ensino fundamental, tá? Não inclui ensino fundamental, apenas ensino médio. Tá bom? Muito bem. O que você tem aqui? Uma nova proposta. Qual é a nova proposta? O aluno vai ficar na escola não mais 4 horas, mas 7 horas. Tá? 7 horas o aluno fica dentro da escola. O aluno não vai ter mais aquelas matérias tradicionais, não vai ser mais o mesmo nome. Vai ser semelhante à prova do Enem. Quando você vai fazer a prova do Enem, você tem lá matérias ligadas às ciências da natureza. Física, química, biologia. Tá? Você tem matéria ligada às ciências humanas. História, filosofia, geografia, sociologia. E você tem a matemática e linguagens, né? Então são três aí pontos de conhecimento. E o novo ensino médio está propondo isso, esses novos nomes de matérias. Então, por um período, você tem todas as matérias básicas e depois você vai escolher aí o que você quer fazer, que é chamado de itinerário formativo, que é isso que os alunos estão criticando. Bom, itinerário formativo. E vai ficar em torno de 6 a 7 horas na escola. Meu sobrinho, que mora no interior, numa cidadezinha pequena, ele entra no colégio 2h30 da tarde, no ensino médio, primeiro do ensino médio, e sai às 9 horas da noite. Tá? Então já está quase aí atingindo as 7 horas, vai dar aí umas 6 horas e meia. E é essa a proposta. E muitos alunos estão criticando. Por que estão criticando? Primeiro, e se eu preciso trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Ficar na escola das 2h30 às 9 da noite. Eu vou ter que abandonar a escola. Esse é um dos problemas. Segundo, esses itinerários formativos, essas matérias optativas que você vai fazer. Não, eu não quero física, eu não quero matemática, eu não quero química, eu quero história, filosofia, eu quero a área de humanas. Não, eu não quero a área de humanas, eu quero a área de ciências da natureza, tá? Física, química e biologia. Ah, não, eu quero a área de linguagens, tá? Então você vai escolher. E as optativas, você pega uma escola do interior, uma cidade que tem aí poucas escolas, 2, 3, uma às vezes, as optativas são bem restritas. Você pega uma cidade como São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Bauru, Marília, né? Você tem várias escolas, as optativas vão ser em maior quantidade, dando mais possibilidades para os alunos. Então, não é algo desigual. E tudo isso está sendo criticado pelos alunos aqui que estavam se manifestando ali no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. Dali eles desceram a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e dá acesso, né, ao Parque de Ibirapuera, onde fica a nossa Assembleia Legislativa Estadual. Bom, e ali eles foram fazer a manifestação deles. A proposta é de não pôr fim no novo ensino médio, não vai voltar atrás, talvez mudar um ponto ou outro, segundo o governo estadual e municipal, mas a ideia é não pôr fim. O governo federal deu uma segurada nisso, tá? O Lula deu uma segurada nessa nova proposta, mas a ideia é não retroceder, é avançar com adaptações. Ok? Vamos lá ver então as alternativas possíveis. A respeito do novo ensino médio e das reivindicações dos alunos, é correto afirmar que, a respeito do novo ensino médio, então a alternativa pode estar colocando alguma coisa a respeito do novo ensino médio, e reivindicações dos alunos, ou alguma coisa sobre a reivindicação dos alunos, ou os dois, sobre o ensino médio e sobre as reivindicações. Tá bom? Vamos lá. Os alunos, os estudantes querem que os professores façam cursos de reciclagem antes da implementação do novo modelo. O problema não são os professores, o problema é sim o modelo. Tá? O modelo que impede o aluno que necessita trabalhar, impede ele de trabalhar. Se o meu sobrinho começa a estudar 2h30 da tarde, como é que vai ser? Né? E aquele que estuda de manhã vai estudar até as 3 horas da tarde? Vai trabalhar quando? Então isso tem que ser mudado, tem que ser reavaliado. Então o problema é o modelo.
Conteúdos são divididos em áreas do conhecimento, bom? De maneira similar a que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. É isso. Isso é verdade. Quando eu falo para você que você não tem mais física, química, biologia, você tem as matérias ligadas à natureza, tá bom? Eu estou falando que você está tendo uma aula científica, sendo preparado para o Enem. Só para o Enem. E os alunos estão questionando isso. As matérias tradicionais, história, física, química, biologia, separadamente, elas vão cair muito. Tá? É a crítica deles. Tá bom? Então você tem uma proposta similar ao Enem. Ciências humanas, né? Sei lá, ciências da natureza, eu já falei, ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia. Então você tem blocos de. Você não tem mais matéria por matéria, mas você tem blocos de matéria. E eles estão criticando isso. Tá? Além disso, eles estão falando que as optativas têm coisa muito boba, que não vale a pena você deixar de ter aula de uma matéria clássica, tradicional, uma aula legal de filosofia, de biologia, de matemática, para ter uma optativa. É esse o questionamento deles. Muito bem. Então, essa B é a alternativa correta. Tá? Vamos ler de novo? Conteúdos são divididos em áreas do conhecimento. Bom? Então, você tem aí ciência da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens. De maneira similar a que ocorre no Ensino Nacional de Ensino no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem. Esse é o questionamento deles. É verdade, isso está lá no novo modelo do ensino médio, tá? Do novo ensino médio, e é uma crítica dos alunos. Vamos lá para C. Novos conteúdos são voltados para a área tecnológica e houve drástica redução da carga horária de disciplinas humanísticas. Não é isso, né? Não tem muita área tecnológica, pode ter as optativas, mas as disciplinas humanísticas, de formação humanística, que é história, geografia, filosofia, sociologia, tá ali, ela existe, é você que escolhe, tá bom? Você vai ter as matérias um determinado tempo lá do ensino médio, depois você vai escolher. E então não é esse o problema. É o modelo todo. D. Manifestantes exigem que as aulas sejam ministradas em tempo integral. Não é essa a exigência deles. Por quê? Dificulta eles de trabalharem. Bom, aqueles que precisam trabalhar não vão poder trabalhar. Então não é essa a exigência, é ao contrário, tá bom? E estudantes exigem que, após a implementação total do novo modelo, os alunos, ao terminarem o último ciclo, ingressem sem exame vestibular no curso superior de sua livre escolha. Então veja bem isso aqui, ó. Isso aqui é uma briga antiga que infelizmente nunca vai se realizar, tá? Nunca vai se realizar. Essa daqui é aquela que você fala, essa não tem nada a ver, eu vou excluir essa, aumentei minhas chances de acerto, tinham 5 alternativas, eram 20%, agora ficaram 4, são 25%. Mas veja bem, estudantes exigem que, após a implementação de todo o novo modelo, os alunos, ao terminarem o último ciclo, ingressem sem exame vestibular no curso superior que quiserem, tá? Da sua escolha, e aí não dá. Não tem como você. As universidades públicas, estaduais e federais, algumas municipais no Brasil, não dão conta da demanda. Tem que ser por vestibular, tem que ser por conhecimento, testar o conhecimento mesmo. Agora, será que esse novo modelo do ensino médio consegue testar o conhecimento do aluno numa prova de vestibular? Esse é um questionamento deles, tá? Então é isso, gente. 4 questõezinhas, né? Abordando aí o edital
que punha lá sociedade, economia, política e cultura, nenhuma questão de cultura, mas está dentro do edital, está dentro do proposto. A minha crítica ficou para a amplitude que está no edital, né, desde 2022, e a restrição das 4 questões aos primeiros 15 dias de março de 2023. Até a próxima, um abraço a todos, beijão, valeu, até mais.